noite, pessoal. Tudo certinho com vocês? Espero encontrar cada um bem, né? Que bom que a gente está mais uma noite, mais uma terça-feira, em mais um painel, mais um bate-papo legal, né? Isso aí. Mais um bate-papo sobre a trajetória e os átrios de Deus, né? De Jesus, do Espírito Santo, né? Da Trindade, daquilo que realmente nos faz motivar a cada dia. Isso é muito importante, né? Por isso que temos o nosso painel. E hoje nós estamos com o Tiago, né, com um tema Sem Medo da Bondade de Deus, né, Tiago? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e como que as pessoas não devem ter medo da bondade de Deus, né? Muitas pessoas ainda estão presas, né, Tiago? Com certeza, né? Boa noite, né? É sempre um privilégio a gente estar aqui, poder conversar. E realmente, como a religião aprisiona. Exatamente. E até conversando com a Moriá, conversando com a minha filha, né? Ela está estudando algumas coisas a respeito de história e geografia ali na escola, né? E hoje ela comentava e revisando algumas matérias ali, ela está estudando hoje sobre a época ali do iluminismo e tal. E uma das questões que é colocado ali é que um homem, quando ele tem poder, a tendência dele é abusar do poder, né? E quando a gente pensa num Deus extremamente poderoso, o que a gente tem de poder que a gente conhece, antes de conhecer a Deus, é o poder humano. Exato. A gente conhece os nossos governantes, a gente conhece a história de alguns reis, então eles não eram todo poderosos, né? Não são, mas eles têm bastante poder e costumam, infelizmente, a gente vê muitos casos onde abusam do poder. Exato. E quando a gente ouve falar de um Deus todo-poderoso, geralmente a primeira reação das pessoas é medo. Medo, bem isso mesmo. Porque se quem não tem todo o poder é capaz, muitas vezes, de fazer coisas, de obrigar pessoas a fazerem coisas, quanto mais aquele que tem um poder ilimitado. Isso que eu ia dizer. O ser humano tem a tendência de limitar tudo, né? Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no mundo espiritual, seja em qualquer situação, o ser humano, ele tem esse pensamento de limitar qualquer coisa. E com a bondade de Deus não é diferente. Com certeza. Né? Muitas pessoas limitam, né, essa bondade, né? Aí que tá. Alguém que é todo poderoso poderia usar o seu poder para impor a sua vontade ou impor as suas condições, e Deus faz justamente o contrário. Ele pega todo o poder que ele tem e transforma isso em bondade. Isso. Em uma forma de nos abençoar. A gente pegar o exemplo de Jesus na cruz, né, que a gente sempre fala a respeito do sacrifício, né? Jesus diz o seguinte: eu tenho poder para dar a minha vida e para tomar de volta. Exato. E ele confiava também no Pai, que era capaz de trazê-lo de volta. E ele, na sua bondade para conosco, ele paga um preço que nós não poderíamos pagar, para que hoje nós pudéssemos viver essa bondade sem limite. Isso. E a questão de, muitas vezes a gente costuma querer experimentar a bondade de Deus baseado naquilo que eu faço. Isso. Baseado no quanto eu acho que eu tenho seguido realmente a Deus, no quanto eu acho que eu tenho sido fiel com Deus ou não. E aí eu acabo pedindo muitas vezes timidamente, porque eu olho e vejo que eu não sou aquilo que eu espero. Eu olho para a Bíblia e digo, poxa, eu ando tão longe muitas vezes do padrão, que eu acho que eu vou pedir menos, que pode ser que Deus me atenda. Sim. Como se Deus me atendesse de acordo com, tu merece pouco, tu está pedindo pouco, então eu vou te dar aquele pouquinho. Exato. Não, tu obedeceu bem essa semana, tu pode pedir bem que eu vou. Ou muitas vezes tentam mover a mão de Deus fazendo de coitadinho, né? Isso. Ai, Deus, eu sou tão ruinzinho, ai, tô precisando. O vitimismo, né? É. Então, assim, Deus não abençoa a vítima. Exatamente. Então, pouco não é uma torneira onde, como você disse, né? Eu vou derramar só um pouquinho. Ele está pedindo só um pouquinho. Ele está pedindo, né, uma cura para dor de cabeça, né? Então, vamos abrir só um pouquinho da torneira, só para correr necessariamente só a passagem da dor de cabeça, né? Eu acho que não existe essa torneira. Né? Não, com certeza. A parte que transborda, né, Tiago, ela é ilimitada, né? Com certeza. E
A Bíblia diz o seguinte: aquele que não negou o seu próprio filho, porventura vai negar alguma coisa? Isso. Ou não dará junto com ele todas as coisas? Então, quem é pai, mãe, quem tem filho, sabe que você daria qualquer coisa pelo seu filho. Exato. Mas não daria o seu filho. É bem isso mesmo. Justamente, a gente negocia, entrega qualquer coisa. A gente se entrega se precisar, Isso. mas não dá o filho. Exato. Então, alguém que amou o mundo a ponto de entregar o filho, não retém mais nada. Acho que no momento que você entrega o filho, não tem mais o que você segurar. Isso. No momento que eu chego a entregar o meu filho para alguém, eu deixo o meu filho com alguém, mas não empresto o meu carro. Cara, se eu entreguei o filho, meu amigo, O que é o vai carro, vai casa. Isso. Então, quando chega no ponto de você entregar o filho, você já passou de todos os limites. Então, já não há mais o que reter. Isso. Não há mais o que segurar. E a questão da bondade de Deus é justamente nesse ponto. Um Deus que não segurou, não reteve o filho, mas enviou ele para cá e deixou ele sofrer, pagar por nós, para nos resgatar, não há mais nada que Deus vá reter. Isso. Então, se o filho que estava no céu desceu, você acha que a bênção, a bondade, tudo que está lá, não foi liberado junto? Bem isso mesmo. Aí que está o negócio da história, né, Tiago? Porque muitas vezes as pessoas, elas pensam que, eu vou orar agora 3 horas, né? Essas 3 horas vai fazer com que os céus se rompam e que a bondade de Deus e que aquilo que eu estou precisando desça, né? Só que, como você disse, se o próprio Deus deu o seu Filho, né, que veio de livre e espontânea vontade, para cumprir todas essas coisas, e como você disse, quem entregou o seu Filho, né? Não tem o que reter, Não tem o que segurar. os céus estão abertos. Exatamente. Né? Está em total disposição. E Jesus, ele diz o seguinte para os discípulos, ele profetiza algo, conta algo para os discípulos e diz o seguinte: vocês verão os céus abertos sobre o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo. Então vamos lá. Mas você não vai ver em lugar nenhum da Bíblia Jesus dizendo: agora vocês vão ver o céu se fechando. Sim, isso. Não, ele diz: vocês verão os céus abertos sobre o Filho do Homem. E aí eu pergunto: em quem nós estamos hoje? Nós não estamos em Cristo? Ele não está em nós? Se os céus estão abertos sobre ele e nós estamos nele, os céus estão abertos sobre nós. Exatamente. Então, assim, não tem empecilho hoje para Deus nos abençoar. Isso. Não que houvesse alguma vez, mas Sim, a gente tinha a questão do pecado que limitava. Isso. É uma coisa muito séria, tanto que custou a vida de Jesus para poder pagar isso. Exato. Mas no momento que isso foi resolvido, o pecado, ele não, só para deixar claro, o pecado não impedia Deus de abençoar as pessoas, mas impedia as pessoas de acessarem a bênção de Deus. Isso mesmo. Porque eu não tinha condições de estar na presença de Deus porque eu estava em pecado. Isso. Mas no momento que Jesus paga isso e limpa e aniquila e tira o pecado do mundo, eu vivo na presença de Deus. Não é uma questão de entrar e sair, mas eu vivo. Exato. E os céus estão abertos sobre nós. Então nós, como igreja, tendo os céus abertos, um Pai que nos ama, não há limite para aquilo que Deus pode fazer. A palavra diz, né? Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí eu pergunto assim, gente, a nossa imaginação, o nosso pensamento, ele não tem muito limite, né? Então imagina um Deus que é capaz de fazer muito mais do que a gente pede e mais ainda do que a gente pensa. Isso mesmo. E quantas vezes a gente já se imaginou numa situação assim, diz: oh, Deus, imagina, né, minha vida tranquila, eu fico me imaginando numa situação bem mais sossegada do que eu estou agora. Poxa, como seria bom se eu não tivesse essa dor na minha perna. Eu fico imaginando se eu conseguisse correr e jogar futebol por aí, como os outros conseguem e eu não consigo por causa desse problema cardíaco, por causa desse problema no pulmão. Então a gente fica tentando às vezes se imaginar como seria uma vida sem aquele problema. Isso. Mas Deus é capaz de nos dar muito mais. Muito mais. É porque ainda um dos problemas, né, que a gente vê muito ainda, que as pessoas tomam como verdade, é que quando tudo vai bem, é fácil, é muito fácil você imaginar coisas sobrenaturais. Sim. É fácil, é cômodo, é tranquilo, é legal.
né? Você imaginar coisas, né, extraordinárias. Agora, quando o dia ruim chega, quando a situação desafiadora chega, né, o ser humano, ele se limita e ele só começa a enxergar aquele problema. Sim. Ele não começa a enxergar essa bondade, né? Ele fica preso. Fica preso, estagnado, né? Outrora, quando você pensava que você, né, em Cristo, poderia fazer coisas incríveis, a partir do momento que aparece o primeiro problema, né, muitas pessoas ainda param de imaginar esse cenário extraordinário e começam a enxergar somente o problema na frente. Aí engrandecem o problema, ao invés de engrandecer o Deus para o problema, engrandece o problema para Deus. É que Deus, né? tu não está entendendo o tamanho que é isso aqui. E, cara, Deus é tão bondoso e tão gracioso com a gente, que Ele enviou o Espírito para habitar dentro de nós e para nos lembrar de que Ele é bom. Isso. Para nos lembrar de quem Ele é, para lembrar da obra que foi feita, que está consumado. Se a gente pegar cada detalhe da palavra, principalmente o Novo Testamento, ele nos fala justamente sobre isso, sobre essa consumação de obra, de que não depende mais da gente. Só que o que acontece? Ele fala lá em 1 João que no amor não existe medo, ou não existe temor, não existe terror. Antes, ou seja, bem pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Só que qual que é a questão? Eu te pergunto, Guilherme, vamos ser bem sinceros. Claro. Aqui. O teu amor é perfeito? O amor humano. Não. O meu não é. Exato. Então, o nosso amor não é perfeito. E quando fala em amor, a gente costuma tentar basear no nosso amor. A gente costuma olhar para nós. E aí dá medo, porque o nosso amor ele não é perfeito. Ele é falho, ele é humano, Exato. ele é limitado. Só que há um amor que é perfeito. E esse amor é o amor de Deus. Então, quando há medo e eu não consigo pedir a Deus, baseado na bondade dEle, é porque ainda há medo em mim. E se há medo em mim, é porque eu ainda não entendi que eu sou amado. Ou não entendi ainda com que tipo de amor é que eu sou amado. O amor de Deus, ele é um amor infinito, transcendental. A gente podia puxar inúmeros versículos aí, que falam de um amor profundo, um amor de se doar, um amor de entregar o filho, um amor que não mede esforços, e um amor de reconciliação. Isso. Não é aquele amor de você pisou na bola comigo e eu vou esperar tu vir aqui e me conquistar de volta. Exato. Não, Deus o contrário, Ele olhou para a humanidade, viu que não tinha condições da humanidade buscar Ele, de se reconciliar, de pagar, e Ele veio e disse, não, eu pago, mas eu quero você comigo. Exato. Ou jogar na cara, né? Porque Deus, ele não, né? Cristo, ele não joga na tua cara aquilo que tu fez. Não, né? não. Então, você fez algo errado, aí as pessoas pensam que Cristo vai criar memória daquilo, né? E vai te jogar na cara toda vez que você pedir algo. Ah, tu estás pedindo? Mas tu não tinha pecado lá dia 13 de janeiro de não estar lá? Né? As pessoas pensam que Cristo joga as coisas na cara, né? E assim, justamente quando muitas vezes você vai falhar, você vai errar, e por causa daquele erro vai te gerar um problema. E aí você fica, e agora? Peço ajuda para Deus ou não? Aí tu pensa, mas fui eu que fiz, eu que tenho que arrumar. Cara, o pecado também foi você que fez, você arrumou ou não? Deixa Deus consertar as coisas, sabe? E aí, vamos lá, cometi um erro, e por causa daquele erro me gerou uma dívida grande, me gerou um problema. Eu vou pedir ajuda para Deus para resolver o problema que eu criei. Mas eu não posso ter medo disso. Eu tenho que entender que a bondade de Deus é maior do que o meu erro. Vai muito além. Que o amor dele não muda por causa dos meus erros. Isso. O amor dele não é inconstante. Então eu não preciso ter medo de Deus ser bom comigo. E tem gente que tem uma mentalidade tão complicada que precisa mudar, que quando está tudo bem, está tudo tão bem, indo tão tranquilo, diz, cuidado, está tudo bem demais, algo vai acontecer. Cara, que mentalidade besta. Bem, isso é que nem mesmo. você fazer uma comida maravilhosa para tua família e a tua esposa dizer, não sei se eu vou comer. Está tão bom que eu acho que tu colocou veneno. Tipo, uma coisa tão... Sim, eu entendo. É tão fora, mas as pessoas pensam isso, tá bom demais, tem coisa errada. Cara, isso é medo
de Deus está sendo bom demais com você. Exatamente. Daqui a pouco ele vai pesar a mão. Ele está sendo bom comigo, mas daqui a pouco o juízo vem. Não, o juízo já veio, arrebentou com Jesus na cruz para que não precisasse vir sobre você. Então, é medo de experimentar o quanto Deus é bom. Exato. É medo de eu me abrir para que Deus seja bom comigo. Porque se Deus é bom comigo no momento que eu falhei, cara, o mérito é todo de Deus. E eu fico constrangido, você fica com vergonha. Diz, cara, eu pisei na bola e Deus foi bom comigo. Exato. Eu acho que é o fato de se entregar. Né, Tiago? As pessoas têm medo de se entregar. Né? Tem medo de se entregar porque se as coisas não estão no controle dele, se está no seu controle, não tem como nada dar certo. Porque você está tomando a direção, Sim. você quer dirigir um carro que você não sabe controlar, chamado vida. Né? Então, a sua dependência precisa estar nele. Com né? certeza. Eu acho que as pessoas estão muito presas naquilo que é terreno, naquilo que é térreo, sabe? Em Efésios 2, diz que Deus ressuscitou nós com Cristo. Sim. Né? Então, Deus ele ressuscitou nós com Cristo e nos levou junto com Ele nas regiões celestiais, né? Para que a gente pudesse ver aquilo que há ainda de vir. Sim. E tudo isso que há de vir, a palavra conta lá em Efésios, que está tudo demonstrado na bondade de Deus por meio da graça. Exatamente. Né? Então assim, ó, cara, ele te tira, né? E toda vez que a palavra fala com Cristo e em Cristo, está se referindo a nós. Cara, você sabe que você se desprender daquilo que é terreno e ser levado nas regiões celestiais, poxa, você não está vendo mais com seus olhos. Sim. Né? Você não está dependendo mais da sua força. Né? Não é sobre a sua bondade, não é sobre o seu amor, não é sobre os seus sentimentos. É tudo sobre Ele, né? Exatamente. É tudo aquilo que Ele tem para nós, quem Ele é, na verdade. Isso. E Deus, a palavra nos conta que Deus é bom. Exato. Só que Ele nos convida a experimentar isso. Exatamente. E enquanto a gente não se desprender desse sistema de mereço, não mereço, fiz ou não fiz, a gente não vai conseguir. A bondade de Deus ela é baseada totalmente nele. Então eu não tenho mesmo. como experimentar isso se eu não entender que isso só vem dele. É isso aí. A bondade ela é uma via de mão única. Ela vem de Deus. Eu não preciso ser bonzinho com Deus. Isso. Deus é bom comigo. E é bom mesmo. Tanto que até o arrependimento vem pela bondade. A Bíblia mesmo diz, ou vocês não sabem, ou ignoram, que o arrependimento vem pela bondade de Deus, ou é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento. Então até aquilo que eu mudo, que eu percebo que eu estou na direção errada, até isso só acontece porque Deus é bom. Exatamente. Então até o fato de eu hoje buscar a Deus, já é um sinal de que Deus está sendo bom comigo. Exatamente. Porque se a bondade dele não tivesse me alcançado, eu sequer ia perceber que eu precisava de salvação. É isso aí. Eu nem ia perceber que eu precisava de um Deus que me resgatasse, que me cuidasse, que me curasse, se ele já não tivesse sido bom comigo quando eu sequer percebia isso. Exato. Eu nem entendia e Deus já era bom. E a gente vai, com o tempo, a gente vai amadurecendo e percebendo que quanto mais a gente faz força para mudar uma área da nossa vida, mais a gente erra, mais a gente se enterra. É que nem você fazer força para sair de areia movediça. Não é que você não quer sair, mas se você fizer força, você atola mais, afunda e morre. Agora, se você simplesmente deixa alguém te tirar e para de brigar, você sai. Isso. E a mesma coisa, a gente precisa confiar em Deus, que tem áreas da nossa vida que a gente não consegue vencer. Não. Tem pecados na nossa vida que a gente não consegue vencer, superar. Tem falhas de caráter, tem falhas de comportamento, que com um coração sincero, a gente tenta vencer, a gente luta para vencer, e continua caindo, e parece que quanto mais eu me esforço, mais eu caio. Isso. E aí entra a questão de confiar na bondade de Deus. Se você parar de lutar contra isso, Deus, pela sua bondade, vai te tirar daquela situação. Bem, isso mesmo. Mas para isso você tem que entender que você não pode ter medo da bondade de Deus. Exatamente. Porque é ela que vai te tirar dali. Isso. Agora, enquanto eu tenho medo, não, eu preciso sair daqui. Mas você, ele continua amando. Exato.
e você não está conseguindo sair. Então, confia em alguém que está fora dessa lama para te tirar. Exatamente. Então, não tenha medo de confiar num Deus bom para tirar você daquilo que é mal. Exato. Porque até mesmo se né, o pai não fosse bom, né, a partir do momento que Adão e Eva caíram, ele já teria aniquilado a raça humana. Não, acabou, teria Não, matado não eles, deu, não deu certo, eu vi que não deu, pronto, acabou. Encerramos sabe? aqui. Encerramos aqui, bem isso mesmo. Mas não, né, o objetivo central, né, de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi o relacionamento e foi por pessoas. Sim. Né? Então, é como você disse, enquanto a gente não se entregar para essa bondade, enquanto a gente tiver ainda medo, né, de conversar, de ter aquele bate-papo com Deus, né, de falar sobre aquilo que a gente está ali, né, momentaneamente precisando, ou enfim, aquilo que a gente está ansiando, cara, não adianta. Você precisa se entregar realmente nessa bondade. E você precisa experimentar. Esse medo começa a cair quando a gente começa a experimentar a bondade de Deus em coisas pequenas e que aparentemente não são do interesse de Deus. Pegar um exemplo, a gente acha que Deus vai fazer algo para nós, se tiver aquele propósito, aquele interesse, aquela coisa e tal, senão Ele não vai dar. Então eu nunca daria uma bola para o meu filho, nunca daria um brinquedo, porque não tem interesse. Entende? Então a gente acha que Deus é interesseiro. Sim. Não, Ele tem propósito nas coisas, tem. Mas Ele nos ama e Ele vai nos dar coisas para nos suprir, para nos alegrar. Exato. Porque é mais do que a gente pede e pensa. Há um tempo atrás, quando a gente estava morando no Mato Grosso, a gente voltou para o Rio Grande do Sul. A Dani, a gente lá conheceu mais sobre a bondade, sobre a graça de Deus. E quando nós tínhamos que escolher um lugar para morar, ela olhou um lugar e disse: pai, eu quero morar aqui. Cara, não estava na imobiliária que a gente conseguiria alugar. Não tinha nada para dar certo, não tinha como a gente conseguir ir para aquele lugar. Mas ela pediu. Onde nós fomos morar? No lugar que ela escolheu. A mulher da imobiliária falou com o dono, que falou com o outro, e puxou, e mexeu em aluguel, e mudou o valor. Fomos morar lá, onde ela tinha pedido: pai, é esse lugar que eu quero. Entende? Então, cara, Deus é bom com a gente em cada detalhe. Então, mas é uma questão de experiência. Exato. Você tem que ousar pedir algo para Deus. Pai, eu quero aquele trabalho. Pai, me dá esse detalhezinho, me ajuda a passar nessa prova. E você começa a experimentar. E é incrível que quanto mais você experimenta da bondade, mais a sua vida vai sendo transformada. Isso. Depois de muito tempo vivendo na bondade de Deus, você começa a olhar para trás e: caramba, eu nem estou mais carregando aquele pecado. Aquele vício ficou lá atrás e eu nem percebi quando eu larguei. Eu venci tanta coisa como? Pela bondade de Deus. Exatamente. Então não tenha medo da bondade. Se entregue para essa bondade. E eu também diria, né, de você experimentar e realmente viver, né? Porque realmente são as atitudes ainda que valem, né? Porque falar, né, abrir a boca é muito fácil. As pessoas de casa falam: mas a teoria é tudo muito lindo, né? Será que realmente isso pode ser vivido? Pode e deve ser vivido, com certeza, né? Com Porque certeza. assim, ó, né, a bondade de Deus, ela não é como uma dieta que você acha que você vai começar na segunda e chega a segunda, você não começa e posterga aquela dieta para frente, né? A bondade de Deus, ela é para ser vivida, experimentada, ativada, né? Exatamente. Exercitada, né? Isso Ela aí. para estar ali contigo dia a dia, né? Porque não existe esse negócio: no domingo eu vou começar na segunda. Chega na segunda, você não começa, eu vou começar na terça. E assim você vai levando com a barriga. Isso é a vida de quem não se entrega na bondade. Vai levando a vida com a barriga. Aí a gente tem que levar a vida firmada em Deus. Exatamente. Você precisa descansar nele e saber que o fruto do seu trabalho não vai ser perdido. Não quer dizer que agora eu não trabalho mais, vou pedir demissão amanhã do banco lá e não é assim. É verdade. Mas você vai ver fruto do seu trabalho. Exato. Você vê tanta gente se matando de trabalhar e não constrói nada, ou quando constrói é preço de perder família, perder amigos, perder saúde, de ficar um viciado em trabalho. Exato. Então a Bíblia diz que a riqueza que vem de Deus, ela vem sem dor. Isso. Então você vai conseguir, sem se matar, ter o que você precisa para viver, desfrutar da sua família, desfrutar de Deus e ter uma boa vida aqui nessa terra. Você vai se sentir pleno, Bem porque isso você mesmo. começa a viver a vida do céu agora. A bondade de Deus, ela não é
para quando a gente for para o céu, mas ela é para a gente começar a viver agora, para um dia experimentar ela na plenitude. Bem, isso mesmo. E quando a gente começa a praticar isso, né, nossa vida fica mais leve, sem peso, porque você sabe que a bondade supera tudo, né? E todos. Né, isso é muito importante, porque quando a gente começa a acreditar na bondade, até aquilo que os outros pensam sobre você caem por terra. Com certeza. Né? Você descansa naquele que te ama. Naquele que te ama, exatamente. Naquilo que fez por você, pensando em você, né, Tiago? certeza. Por isso que entender essa bondade é fundamental para você ter os seus dias ali mais tranquilos, os seus dias sem peso, né? Isso equivale para o seu relacionamento, né, conjugal, relacionamento com os filhos, amizade, né, Tiago? Exato. Trabalho, enfim, para tudo, toda e qualquer situação, a bondade de Deus, ela é incrível e é extraordinária, né? Exatamente. Ela é para ser vivida, é algo que está disponível para nós, e Deus ele fica alegre quando a gente pede e pede bem. Isso. Jesus disse para os discípulos, vocês não têm recebido porque não pedem. E quando pedem, pedem tão tímido, tão pequeno. E para Deus nada é grande demais ou difícil demais. Quando eu peço algo pequeno para Deus, Ele vai me dar. Mas quando eu peço algo grande, eu começo a entender quem é Deus. Caramba, esse cara aí não tem medo de pedir grande. Ele entendeu quem é Deus. Sabe, Deus olha também para a gente ver isso. Poxa, você está entendendo quem eu sou. Eu sou bom, eu te amo e eu tenho poder para tudo. Então, se você está me pedindo grande, é porque você entendeu que meu amor é grande, meu poder é grande e a dispensa de Deus ela é infinita. Né? Exatamente. Então, se o Pai foi ousado no amor dele, então seja ousado também, né, naquilo que você está ansiando, porque a bondade dele é ousado, né? Com certeza. A bondade dele é transbordante. Espero que você aí de casa tenha conseguido apreciar esse momento, né? Então, toda vez aí que bater aquela dúvida, bater aquele dia ruim, assista de novo esse painel, compartilhe esse painel, porque as pessoas entendam realmente a bondade de Deus e não tenham mais medo, né? E no lugar desse medo venha ter uma entrega verdadeira naquilo que é extraordinário, naquilo que é firme e naquilo que é ousado, ou seja, o amor de Deus. Com certeza. Tiago, obrigado pela tua presença. Eu agradeço. Né? Vamos aí arruma o próximo painel, que você fique, né, em total dependência dele, que você tenha um excelente final de terça-feira e até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.